Você pode dar um glória a Deus bem forte? Aleluia! Fique à vontade, sente no seu lugar. Esse é o reino de Deus, reino de paz, de alegria no Espírito Santo, é um reino de justiça. E que bom estarmos aqui nesta manhã para mais uma vez recebermos do Senhor a porção da sua palavra. Você que está aqui nos visitando, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo em nome de Jesus, você que nos acompanha da sua casa. Que a graça de Deus seja manifestada onde você estiver. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7. A nossa vida, muitas vezes, ela é comparada com uma jornada. E durante essa jornada, nós passamos por vários desafios, por vários momentos. Isso é algo que muitas vezes o meu e o seu coração quer durante a jornada e os desafios da vida, é desanimar, sim ou não? Se formos caminhar pelas nossas emoções, nós vamos nos tornando pessoas inconstantes, vacilantes na sua forma de agir. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a importância de nós sermos constantes, de nós sermos firmes, de nós mantermos a perseverança em meio às pressões da vida, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem projetado para mim e para a sua vida. Então, ou nós vivemos pelos nossos sentimentos, que vão muitas vezes nos levar para a inconstância, ou nós nos moveremos pelas nossas convicções, baseados no caráter de Deus, na presença de Deus, no agir de Deus para a nossa vida e para a nossa história. E hoje, pela manhã, é nessa perspectiva que eu quero refletir com você. Porque o texto de Hebreus, no versículo 36 do capítulo 10, diz assim: porque você precisa ter perseverança. Em outra versão diz, você precisa ter paciência, para depois de você ter feito a vontade de Deus, repita comigo, a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa. A carta de Hebreus nos ensina sobre a necessidade de nós sermos constantes nessa caminhada, nessa jornada da fé. Hebreus 10, 39 também diz, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mais do que são salvos, daqueles que creem serão salvos. Nós somos esse povo que não desiste. Desistir para mim e para você não é uma opção. O que nós precisamos em meio aos desafios da nossa vida, das pressões da nossa existência, é perseverar confiante na palavra de Deus, sabendo que todas as promessas do Senhor passam pelo teste do tempo e conosco também não é diferente. Por isso que Hebreus nos ensina a olhar para a galeria da fé, e lá nós nos enxergarmos naqueles personagens, nos vermos, porque a fé, ela gera confiança, a fé gera visão, a fé gera coragem. Então nós precisamos nos encher da palavra de Deus, nos alimentar dela e olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para que em meio às pressões, às enfermidades, às angústias, pressões, nós permanecermos firmes em Deus. Eu acho lindo quando nós olhamos para a galeria da fé, a Bíblia deixa muito claro que aqueles homens da fraqueza tiraram força. E assim, eu e você precisamos tirar da nossa fraqueza humana, da nossa fragilidade, muitas vezes emocional, da nossa incredulidade espiritual, lançar sobre o Senhor toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade com a convicção: Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha casa. E Gálatas traz justamente essa pergunta, quando o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja estava abrindo o seu coração para falsos ensinamentos. E ele traz uma pergunta para nós, que é o tema da mensagem de hoje, que diz: corris bem, quem vos impediu? Você estava tão bem no início, você estava tão empolgado, cheio de projetos. Quando nós iniciamos um ano, não é verdade? Fazemos aquela lista, é dieta, é leitura da Bíblia, não é verdade?
e fazemos vários planos para a nossa vida, mas vamos chegando no meio do ano, estamos em junho, e o nosso coração parece que vai desanimando diante das circunstâncias da vida, é como se nós fôssemos vacilando nas áreas da nossa vida, e isso reflete também na nossa espiritualidade, reflete na nossa fé. Quantas pessoas começam tão bem, mas terminam tão mal? E aqui é uma pergunta para mim e para você: corris bem? Quem vos impediu? É interessante que o verbo ali está no passado, corris, ou seja, durante a jornada, algo aconteceu que estagnou aquele povo de continuar a sua caminhada, a sua corrida de fé. E comigo e com você não é diferente. Muitas vezes somos paralisados pelo teste do tempo e desanimamos, sim ou não? Muitas vezes enfrentando um luto, enfrentando uma enfermidade, com o desânimo traz o nosso coração, e o desânimo é a alma sem ânimo. Mas nesta manhã, o que o Espírito Santo de Deus quer dizer e comunicar ao meu, ao seu coração é: continue apesar das perseguições, continue apesar dos medos, continue apesar das inseguranças, continue nessa jornada de fé, na sua caminhada com Deus. Não desista daquilo que Deus tem para realizar na sua vida, na sua casa e na sua família. Precisamos ser constantes. Olhamos para a Bíblia e vemos vários exemplos de perseverança. Um deles, Abraão, esperou cerca de 25 anos para ter o filho da promessa. Davi aguardou 22 anos para tornar-se rei de Israel. José levou cerca de 13 anos até o seu sonho profético ser concretizado. Imagina se eles tivessem desanimado na jornada. Imagina se na primeira dificuldade de José, ele tivesse se entregado, não lutado mais, não acreditado mais naquilo que Deus deu. Por isso que nós olhamos para a galeria da fé e vemos que a fé gera visão. E a minha oração é que nesta manhã Deus possa abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar pela fé aquilo que Deus tem preparado para realizar na sua vida, que você não desanime. Você pode imaginar aquela mulher hemorrágica durante 12 anos, sofrendo por aquela enfermidade. Você pode imaginar o estado físico daquela mulher, o estado emocional, a fraqueza na qual ela se encontrava 12 anos, padecendo daquela enfermidade, daquela hemorragia. Mas a Bíblia fala que a fé no coração daquela mulher gerou coragem, gerou visão, gerou convicção, gerou certeza de que se ela encostasse somente na orla de Jesus, ela seria curada. Ela não ficou estagnada no caminho, mas ela se moveu até Jesus, porque sabia que nele ela encontraria aquilo que ela procurava. Eu e você nesta manhã somos convidados pelo Espírito Santo de Deus a nos mover da onde nós estamos e ir em direção para as promessas que Deus tem para a nossa vida. E aquela mulher então, apesar de todas as dificuldades que ela enfrentava pelo caminho, o seu desejo de ser curada foi muito maior. E nesta manhã nós vamos meditar pelo menos em 3 aspectos da nossa vida que nós precisamos colocar em prática essa perseverança na nossa jornada de fé. Eu me alegro quando eu vejo os pequenos grupos crescendo, florescendo, multiplicando. Porque quando nós acompanhamos o início, nós vemos muitos facilitadores, o início da jornada com insegurança, com temores. Quando multiplica aquela inquietação do coração, como será essa nova fase? E vemos nessa caminhada, nessa constância de busca, de amar vidas, de cuidar bem delas, de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido através da nossa vida, nós vamos vendo o crescimento daquelas pessoas, vamos vendo orações sendo respondidas, milagres sendo realizados, empregos sendo entregues através da oração que são feitas nos pequenos grupos se multiplicando para a glória de Deus e alcançando vidas, transformando lares. Isso requer de nós resiliência, constância.
Essa semana eu acompanhei o pequeno grupo Raízes ali do Júlio de Timar, no Monte Castelo, do meu irmão. E que alegria, está quase uma igreja. Nós estamos caminhando para a multiplicação, muito em breve, para a glória de Jesus. E eu lembro que havia momentos em que o meu irmão e a Maressa reunia com apenas uma pessoa, 2 pessoas, mas não deixavam de realizar o pequeno grupo. E hoje, vidas e vidas chegando, sendo alcançadas, e que uma atmosfera maravilhosa, de crescimento, de fé. Quantas orações respondidas ali naquele pequeno grupo. Quantas vitórias alcançadas, porque é um povo que perseverou na caminhada juntos. E por isso nós estamos aqui nesta manhã para dizer para o Senhor que nós não vamos desistir no meio da nossa caminhada, no meio da nossa jornada. Chorando vamos continuar. Inseguros vamos continuar, em meio à enfermidade vamos continuar, o desemprego bateu na porta, nós vamos continuar, e vamos experimentar de um Deus que provê todas as coisas. Deus, Ele é poderoso, e o apóstolo Paulo ele diz: corris bem, quem vos impediu? O indicativo é claro, houve uma interrupção. Esse texto é um alarme espiritual e nos convida para a lucidez da nossa jornada. Aonde nós estamos? Como nós estamos? Oscilando? Ou firmes e fortes e constantes? Dizendo como Jó, em meio às perdas e adversidades e pressões da sua vida: eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim. É isso que nós precisamos ter diante das pressões da nossa vida: convicção que há um Deus que ouve as nossas orações, que há um Deus que está com os seus ouvidos abertos para nos ouvir, com as suas mãos estendidas para nos salvar. Mas até a resposta chegar, eu e você precisamos perseverar na nossa jornada de fé. E de tempo em tempo, o apóstolo Paulo, ele faz essa analogia em relação à maratona que muitos atletas enfrentam e que eles precisam fazer durante o preparo e durante a jornada para que eles consigam alcançar o prêmio. Mas a Bíblia fala: olha, o prêmio que eu tenho para vocês não é corruptível. O prêmio que eu tenho para vocês é incorruptível. Permaneça firme. Então Paulo, ele usa a figura da corrida, uma metáfora muito comum na sua teologia. E quando nós olhamos para o contexto de Gálatas, aquele povo estava deixando o evangelho da graça e se voltando para o ensino corrompido. Isso nos faz pensar quantas vezes nós damos ouvidos para conselhos errôneos, ouvidos para a mentira de Satanás em relação à nossa jornada, à nossa vida. Quantas vezes somos tentados a achar: Deus meu, porque você me desamparou? Senhor, onde estás? Porque não me ouve. Esse final de semana estive ali em Ponta Porã, na Convenção Batista, e durante muito tempo eu morei ali em Ponta Porã. E eu fui trazendo à minha memória quantas histórias nós vivemos ali, e como eu tinha uma infância tão feliz. E conversando com a minha mãe, eu falo: mãe, a gente andando pela sua cidade, quantas dificuldades nós passamos, quantas tristezas nós passamos, quantas lágrimas nós derramamos. Quem podia imaginar o que nós enfrentaríamos e a graça de Deus sendo manifestada na nossa vida? Porque Deus é um Deus que é socorro presente na hora da angústia. Se você está aqui nesta manhã, passando por alguma dificuldade, passando por algum problema, saiba que é nesse momento que você experimentará da graça redentora de Cristo, daquilo que somente Ele pode fazer. Mas para nós perseverarmos, nós precisamos de uma característica que os atletas vivenciam diariamente, que é a disciplina. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, quanto mais nós fortalecemos o nosso espírito, mais inabaláveis nós ficamos diante das pressões. O salmista já diz que aqueles que confiam no Senhor
são como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Porque nós nos abalamos muitas vezes, porque nós permitimos que a angústia, que a preocupação roube o nosso sono, porque a inquietação toma muitas vezes conta da nossa mente, da nossa alma, porque estamos alimentando o nosso coração com sentimentos que nos enganam, com sentimentos que nos machucam. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos lá em Hebreus 10, quando traz como título a importância de nós perseverarmos pela fé diante da nossa vida, das tribulações, dos problemas, enfim. A palavra perseverança no original grego, ela significa permanecer sob. Permanecer apesar da circunstância, permanecer apesar da enfermidade, permanecer constante apesar dos ataques do maligno, permanecer firme, de fé em fé, crendo que Deus é poderoso sempre para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Você crê nisso? Hebreus 12, ele diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, o autor de Hebreus, ele olha para aqueles cristãos abatidos, cansados, desanimados, e ensina-os a olhar para os heróis da fé, e aqui ele apresenta uma metáfora do mundo esportivo, fazendo um paralelo da corrida da fé. Nós precisamos de disciplinas espirituais, precisamos orar, precisamos buscar a Deus, nos alimentar da sua palavra, trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança, para que amanhã, quando as coisas vão acontecer, quando essa semana vai iniciar de trabalho, de situações que você tem que resolver, você já está com o seu espírito alimentado, dizendo: o meu Senhor já foi na frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando os serrolhos de ferro. O meu Deus está cuidando de tudo. Isso é ter um coração inabalável. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 24 e 25, ele também diz: não sabeis vós que os que correm em estádios, todos na verdade correm, e um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, porém nós uma incorruptível. A sua caminhada não é em vão, a sua jornada não é em vão, a sua resiliência em Deus não é em vão, a sua perseverança em continuar não é em vão, a sua coragem de continuar essa carreira proposta por Deus, independentemente das aflições que te enfrenta, não é em vão. E um atleta não corre de qualquer jeito, ele se prepara, ele se abstém, ele se concentra, ele paga o preço. E aqui a Bíblia nos fala que muitas vezes há embaraços na nossa caminhada. E a pergunta é: quais têm sido os embaraços que têm prendido os nossos pés de avançar? Quais são os embaraços que têm impedido a nossa fé de acreditar? O que tem impedido você de crer que Deus está agindo, que Deus está operando nessa área específica que você tem orado? Muitas vezes nós oramos por algo, oramos, e quando Deus não responde, qual é a nossa tendência? Desanimar. E às vezes a resposta de Deus não foi o não e nem um ponto final, foi uma vírgula. E o que nós precisamos é o quê? Perseverar, orar ainda mais, clamar ainda mais. Em segundo lugar, nós vamos ter um alvo estabelecido.
Nós precisamos ter uma direção clara. A busca pela nossa maturidade, crescimento espiritual precisa ser realmente uma realidade em nossas vidas. Porque somente quando nós fixarmos os nossos olhos em Deus, em Cristo, naquilo que Ele pode fazer em nós, nós permaneceremos fiéis naquilo que Ele nos propõe. Caso ao contrário, na primeira frustração, na primeira decepção, no primeiro problema, a nossa tendência é retroceder. Quantas pessoas feridas por ministérios, feridas dentro de igrejas, que têm tantos dons, tantas habilidades, mas abandonaram a carreira que Deus havia proposto. Mas que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, e que você possa dizer para o Senhor: Pai, desistir para mim não é uma opção, eis-me aqui. 1 Coríntios 9, 26, 27, o apóstolo Paulo, ele nos traz essa realidade novamente. Ele diz assim: sendo assim, não corro como sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. Antes eu subjugo meu corpo, reduzo a escravidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Não corro sem alvo. Quem não tem direção, qualquer caminho serve. Mas a Bíblia é a nossa bússola, e ela nos mostra as diretrizes por onde nós devemos dar passos de fé. O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais sofreu, se nós olharmos assim, ali no Novo Testamento. Enfrentou tantas situações, foi açoitado, foi preso, passou por naufrágio, enfrentou falsos irmãos, enfrentou perseguições. Mas ele escreve para Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Ou seja, Timóteo, apesar de tudo isso, eu perseverei no caminho. Apesar de tudo isso, as dificuldades não roubaram a minha fé, as dores não me desanimaram. Olha que coisa maravilhosa. Filipenses 3, 13 e 14 também, ele diz: irmão, eu não julgo o que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Se nós fixarmos os nossos olhos para aquilo que aconteceu lá atrás, para as situações que nós vivenciamos lá atrás, os embaraços nos impedirão de avançar. As dores, as frustrações, as decepções, irmãos, todos nós vamos passar por isso. A Bíblia nos fala. Todos nós vamos passar por situações difíceis. O apóstolo Paulo enfrentou até falsos irmãos. Misericórdia, eles existem. Mas a Bíblia fala assim: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a minha fé. Meus irmãos e minhas irmãs, não deixem que o diabo roube a sua fé em Cristo Jesus, que roube a sua confiança em Deus, que roube a sua segurança em Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Há descanso para a sua alma, há descanso para o seu coração. E não somente isso, ele diz: olha, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, na hora da provocação, na hora da tribulação, quem te domina? As suas emoções ou as suas convicções? A minha fé em Deus, naquilo que Ele está fazendo em mim ou através de mim? Ou os meus sentimentos que vacilam o tempo todo? Ou só é o meu sentimento que vacila? Ou é só meu coração que me engana muitas vezes? Quanto mais cheio nós tivermos de nós mesmos,
mais inseguros, mais inconstantes, mais desequilibrados na nossa forma de enxergar a vida nós estaremos. Mas quanto mais nós nos esvaziarmos de nós mesmos, quanto mais cheio nós tivermos do Espírito Santo de Deus, mais a mente, os pensamentos de Cristo me invadem. Então a forma como eu enxergo a minha vida é totalmente diferente da forma como eu enxergaria pelos olhos naturais. O que nós precisamos entender é que as emoções são importantes porque elas nos empolgam, elas nos dão gás nas nossas experiências, mas são as nossas convicções que nos sustentam durante a jornada. É o caráter de Deus, é quem Ele é o que Ele está fazendo. E Deus fala de várias maneiras. Deus usa a dor, Deus usa a tristeza, Deus usa a perda, Deus usa o desemprego, Deus usa a enfermidade para falar conosco, sim ou não? E são nesses momentos difíceis que eu e você temos que permanecer firme em Deus e depositar a nossa fé no caráter de Deus. Saber que Ele tem cuidado de nós. Mas nós precisamos entender que como filhos de Deus, nessa jornada de fé, nessa corrida da fé, nós não devemos buscar aplausos de homens. Não devemos buscar aplauso de homens. O alvo do crente não é a aprovação do mundo. O alvo do crente é a glória de Deus. Por isso que eu vou caminhando e andando e chorando pelo caminho, com a certeza que eu voltarei me alegrando com os resultados. E hoje eu olho, quando eu volto para Ponta Porã, e eu vejo tantas coisas que eu passei, e tantas coisas que eu vivi, eu olho para trás, eu só glorifico a Deus, porque Ele sustentou, porque Ele visitou, porque Ele cuidou, porque Ele curou. Quantas vezes minha mãe com crise, na coluna, a minha mãe é um milagre de Deus. Na juventude ela foi atropelada por um caminhão, foi arrastada de bicicleta. Ela está em pé e andando para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Deus por isso? O decreto era cadeira de roda. Era cadeira de roda. E quantas vezes ela enfrentou problemas na coluna, travada. Só quem tem problema na coluna e fica travada sabe a luta que é. A dor que é, o sentimento de impotência que é, você não consegue levantar sozinha, você não consegue colocar a sua roupa sozinha, mas naqueles momentos de dor, nós orávamos e a unção do Espírito Santo vinha sobre ela, ela se colocava de pé. Meu irmão, não permita que nada te deixe estagnada onde você está, mas que o poder do Espírito Santo de Deus te coloque de pé nesta manhã, em nome de Jesus. Ele é o Deus que ainda cura. Em terceiro lugar, nós precisamos permanecer apesar das oposições. Corris bem quem vos impediu de obedecer à verdade. Ou seja, ele está perguntando para aquele povo: em que momento você decidiu dar ouvido aos falsos ensinos? Aos conselhos errados, às mentiras de Satanás? Quantas vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, o inimigo sopra nas nossas vidas, para gerar incredulidade, para gerar medo, para gerar insegurança, em relação ao dia de amanhã? Quantas vezes? Mas aqui, o apóstolo Paulo nos mostra que há impedimentos na nossa vida. E nesta manhã, Deus nos trouxe aqui para que eles sejam revelados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que os nossos olhos estejam abertos, que o nosso posicionamento seja claro, firme, constante. Filipenses 3:12 diz: não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui preso por Jesus Cristo. Esse homem tinha tudo para desanimar, esse homem tinha tudo para desfalecer, para não cumprir a carreira que Deus tinha determinado para ele. Mas não foram as prisões,
não foi enfermidade ou espinho na carne, porque ele recebeu, meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe que eu e você precisamos confiar mais em Deus, viver pela fé. A fé é a convicção, a fé é a certeza. Eu não estou falando de uma fé para a salvação, eu estou falando de uma fé que nos conduz numa jornada espiritual que avança. Coloca pra gente a foto do próximo slide, por gentileza. Eu não sei quantos de vocês acompanharam as Olimpíadas lá em Barcelona de 92. Esse atleta chamado Derek, ele se tornou um dos ícones naquelas Olimpíadas. Ele já era campeão em revezamento, então ele resolveu correr os 400 metros. Mas os primeiros 200 metros da sua corrida, ele teve um problema no tendão da sua coxa. E diante de uma plateia de 65 mil pessoas, aquele homem talvez que colocou toda a sua esperança, toda a sua disciplina, toda a sua rotina de vida a fim de alcançar aquele pódio, a fim de atravessar aquela faixa, vencendo os seus próprios desafios internos, as suas próprias inseguranças e debilidades. Mas no meio do percurso, ele então se machuca. Mas o que é mais lindo na história desse homem é que ele não se entregou. Ele propôs no seu coração não parar. E ele foi se arrastando, chorando, com dores. Talvez no seu interior ele dizendo: não, eu vim aqui para terminar essa corrida. Cansado eu vou, machucado eu vou, ferido eu continuo. Eu vou atravessar essa linha de chegada. E diante de uma plateia de 65 mil pessoas, aquela multidão alvoroçada se levanta e aplaude aquele homem por ele não ter desistido. E no meio do seu percurso, o seu pai entra, sai da arquibancada e vai ao seu encontro. E vendo seu filho com dores, vendo seu filho angustiado, decepcionado, frustrado, ele segura o seu filho e ele caminha com o seu filho até a linha de chegada. Eu quero te dizer que Deus está aqui. Ele é o seu pai. E Ele te convida nesta manhã, meu filho, minha filha, não desista. Continue firme. Talvez você esteja passando por alguma situação nesta manhã e você diga para o Senhor: Deus, eu não aguento mais orar em relação a esse assunto, eu estou tão cansado. Deus, as contusões, as dificuldades, as dores, aquilo que eu enfrentei na minha jornada me fez abrir mão da minha caminhada, da carreira que o Senhor propôs para mim. Eu tenho estado desanimado, mas o Senhor te trouxe nesta manhã para dizer: vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho, você não está sozinho, eu estou com você, e você não está diante, meu irmão, minha irmã, de uma coroa corruptível. As coisas que a traça desse mundo consome, que os ladrões roubam, não, é a coroa incorruptível. Vai valer a pena. Eu quero convidar você a se colocar em pé enquanto você for ministrado para essa canção. Eu gostaria que você colocasse mesmo diante do Senhor a sua dificuldade, aquilo que muitas vezes quer impedir de você avançar. Jeremias, num certo momento da sua vida, se sentiu impotente diante das adversidades. Ele estava tão cansado. Um povo com o coração tão duro, tão difícil. Ele então abre o coração dele para Deus. Ele expõe o seu sofrimento.
Ele confessou o seu cansaço diante da maldade do povo. Deus não descartou o sofrimento de Jeremias, mas Deus questionou a sua reação. E olha o que diz em Jeremias 12:5, Deus falando para Jeremias, diante dos seus questionamentos. Ele diz assim: Jeremias, se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com aqueles que vão a cavalo? Fadiga denota cansaço, desistência, desânimo. Homens que vão a pé significa pessoas no mesmo nível, desafios menores, rotinas. Deus está dizendo: meu filho e minha filha, se você desanima nessa rotina tão pequenininha, e imagina quando chegar o momento de você correr com aqueles que vão a cavalo. Cavalo na Bíblia denota agilidade, denota força, rapidez. O que o Senhor Jesus está nos dizendo nesta manhã é que há desafios maiores, há vitórias maiores. Deus tem algo para realizar na minha e na sua vida, e esses desafios vão exigir de nós força, vão exigir de nós coragem, vão exigir de nós entusiasmo, e eu e você precisamos exercitar a nossa fé em Deus. É dizer: Deus, eu não compreendo os seus planos, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Aleluia! Essa enfermidade não vai me parar, esse problema não vai me parar, essa angústia não vai me estagnar.